E aí, pessoal, beleza? Vamos então para a apostila 1, módulo 3, setor 142, para a gente falar sobre protozoários, tudo bem? Então vamos lá, ó. Os protozoários, eles têm algumas características gerais importantes na hora de diferenciá-los de outros organismos, tá certo? Então você tem que lembrar que ele é classificado no reino protista. O reino protista é um reino totalmente artificial, ele é polifilético. Só para você entender, os protozoários têm um ancestral comum mais próximo com os animais do que com as algas, que têm seu ancestral comum mais próximo com os vegetais. Porém, nós agrupamos no mesmo reino protozoários e vegetais, e as algas. Portanto, eles não têm o mesmo ancestral. Então a gente vai considerar que eles são os protistas heterotróficos, porque eles não produzem o seu próprio alimento. Todos eles são unicelulares. Não existe protozoário pluricelular. Eles podem fazer colônias, mas nunca formar tecidos, nem que não sejam organizados. Então não existe protozoários pluricelulares. Tudo bem? Como eles são unicelulares, eles precisam colocar o alimento para dentro da célula. Então eles fazem isso por fagocitose ou processos parecidos, ou, como a gente vai ver para um grupo, eles vão pegar tudo já pronto. Não vai nem fagocitar, ele vai pegar o que o hospedeiro dele já digeriu. Então são os protozoários parasitas. Então nós temos protozoários de vida livre e temos protozoários que podem causar doenças. E ainda existem aqueles que podem ser mutualísticos. Vale lembrar de um tipo de protozoário que vive no tubo digestório de cupins. Eles digerem a celulose para o cupim e o cupim devolve ao ambiente, fornece alimento, então é uma relação mutualística. Pois bem, vamos agora para a classificação dos protozoários. Os protozoários eles vão ser classificados aqui em 4 grupos. É uma classificação artificial, ou seja, esses grupos eles não são totalmente monofiléticos, alguns sim, outros não. E essa é uma opção didática. Por quê? Porque se a gente fosse falar nos grupos monofiléticos, iam ter muitos grupos com nomes muito esquisitos e fugiria, obviamente, da intenção do ensino médio, né, de um vestibular. Então a gente vai usar como critério de classificação as estruturas locomotoras, o tipo de estrutura locomotora. Então o primeiro grupo é chamado de Rhizopode ou Sarcodinos. Como que eles se locomovem? Pseudópodes. Lembra o que é pseudópode? Pseudópode é aqueles falsos pés, expansões citoplasmáticas que vão ser utilizados para duas coisas, ou para locomoção ou para colocar alimento para dentro. Então, cuidado. Existem protozoários que não são risópodes que também produzem pseudópodes, porém não com a função locomotora. Tudo bem? Então, só vou colocar no grupo dos risópodes aqueles protozoários que usam os pseudópodes para a função de movimentação. Beleza? O exemplo mais famoso e importante é a entamoeba histolítica. Por que ela é importante? Porque ela nos causa doenças. Ela causa uma doença chamada amebíase, uma doença do intestino grosso, e o paciente vai ter diarreia líquida, né? Fezes bem líquidas com sangue. Então é um negócio bem ruim, certo? O próximo grupo, veja aqui, ó, mostrando a formação do pseudópode. Aqui no caso é uma brincadeira, obviamente. Não. Estão tentando... A ameba está fagocitando os paramécios. A hora que eles sacaram, ficaram desesperados, entendeu? Então, ó, parece engraçado, desde que você não seja o paramécio, obviamente. Aqui, ó, segundo grupo, flagelados ou mastigóforos. Flagelados ou mastigóforos. Então o nome já nos ajuda a entender qual é o meio de locomoção. Então eles se locomovem pelos flagelos. Flagelos são filamentos longos e em pequena quantidade. Então você vai encontrar num protozoário flagelado de 1 a alguns flagelos, certo? 2, 4, 8, 16, mas você não vai ter centenas de flagelos no mesmo protozoário. O mais importante exemplo de flagelado é o Trypanosoma cruzi. Por quê? Porque ele nos causa a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença extremamente importante, ela acomete muitos brasileiros ainda, ela está relacionada com aquele inseto chamado barbeiro e causa o aumento do coração. Então a tripanossomíase, ou doença de Chagas, é sempre associado aos flagelados. E aqui do lado, ó, você está vendo um esqueminha de um Trypanosoma cruzi. O próximo, você vai ver aqui, ó, um vídeo dele, ó. Você está vendo o Trypanosoma cruzi
no microscópio ele mexendo o flagelo, olha lá, ó. Tá vendo? Então ele usa para locomoção. Beleza? Então a gente, seguindo a nossa aula, nós vamos agora para o terceiro grupo, são os ciliados. Esse é o grupo mais complexo estruturalmente falando. Então os ciliados ou cilióforos, eles se locomovem por cílios. Os cílios são pequenos filamentos, porém numerosos. Então vai ter muitos cílios ao longo de toda a célula, como você pode ver no esqueminha do paramécio. Como ele é muito mais complexo, a gente vai falar um pouco mais dele, tá? Então, essa célula ela é toda dividida em regiões que são similares aos nossos equipamentos, né, aos nossos sistemas. Por exemplo, digestório. Eu vou usar o sistema digestório, que é o mais evidente. Assim como nós temos uma boca, os ciliados têm uma região para ingestão, né, para interiorização do alimento, que é chamado de citóstoma. Cito é célula, estoma é boca. Então, o local específico o alimento entra. Então, ele não entra em qualquer área da célula, ele entra especificamente no citóstoma. Depois que ocorre a incorporação desse alimento, ele vai ser digerido, sobra um resíduo. E esse resíduo sempre sai pelo mesmo lugar, que recebeu o nome de citoprócto. O que significa isso? É o ânus da célula. Então tem um lugar para a entrada do alimento e tem um lugar para a saída do alimento, assim como o nosso tubo digestório. Então você vê que, nesse caso, a célula é bem mais especializada. Existe uma outra característica que eu vou usar os ciliados como modelo mais à frente, mas não é exclusividade deles, por isso eu não falo aqui. Outro ponto importante é que o ciliado normalmente tem 2 núcleos. Ele pode até ter mais, mas no mínimo ele vai ter 2 núcleos. Um grande, chamado macronúcleo, e um menor, chamado micronúcleo. O macronúcleo ele tem uma função de manter a vida da célula. Ele faz o controle das atividades da célula. Ele é ativo durante a vida desse ciliado, quando ele está buscando alimento, quando ele está andando lá, né, nadando por lá. Agora, o micronúcleo ele só é ativo na reprodução. Então, a maior parte do tempo, o micronúcleo não trabalha. Eles são idênticos, ou seja, eles têm o mesmo conjunto de cromossomos e os mesmos genes. Eles são diploides e idênticos. Beleza? E aí, a gente vai voltar a falar deles quando eu falar de reprodução, tá bom? Agora, ó, o videozinho está mostrando um paramécio nadando, ó, tá vendo? Ó? Você tem várias espécies aí, não são só de paramécio. O paramécio é esse maior que está se movimentando. O que você vê em verde são algas, tá? Então ele está lá fazendo a procura dele, ele está andando, ele está se movimentando através dos cílios. Legal? Bacana? Olha esse outro aqui, ó. Esse outro também, ó, está se movimentando através dos cílios. Ele já tem uma distribuição de cílios de forma diferente do paramécio. E perceba que quando ele mexe os cílios, ele traz para ele partículas. Ele movimenta a água e traz para ele partículas. Então ele consegue fazer com que o alimento chegue nele. Então os alimentos menores, tal, ele consegue trazer para próximo, e daí ele escolhe se ele vai usar isso como alimento ou não. Então existe, inclusive, essa capacidade, essa percepção se é algo que ele vai pegar ou não. Legal? Bacana, né? Agora, ó, vamos para o último grupo dos protozoários, os esporozoários. Os esporozoários também são chamados de apicomplexos. Eles são protozoários sem estrutura locomotora. Eles são parasitas obrigatórios, então eles sempre vivem no interior de outro organismo, certo? Então eles são endoparasitas, são parasitas obrigatórios. Eles normalmente invadem as células e se alimentam das coisas que estão dentro da célula. O exemplo mais importante de esporozoário para a gente é o plasmódium, porque ele nos causa a malária, uma doença que acomete milhões de pessoas todos os anos, e no Brasil, a região ali do norte é uma área endêmica. Ele recebe o nome de complexo apical porque ele tem uma estrutura, de apicomplexos, porque ele tem uma estrutura chamada complexo apical que é responsável por fazer o protozoário invadir a célula. Então ele usa esse complexo para se fixar e invadir a célula hospedeira. Beleza? Agora a gente vai então falar da fisiologia. A gente só fala do controle osmótico, tá bom? Os protozoários de água doce têm um problema sério para ser resolvido. Qual é esse problema? Ele é mais concentrado do que a água do mar. Nem todos, que a água doce. Então nem todos os protozoários de água doce têm esse problema, mas muitos têm. Eles são mais concentrados, eles são hipertônicos, ele tem uma quantidade de soluto maior do que o ambiente externo, que é a água doce. Então, por osmose, eles ganham muita água.
E se eles ganham muita água, ele aumenta o volume. Se ele aumenta muito o volume da célula vai aumentando, a membrana não pode suportar, de repente ela não aguenta essa pressão extra e explode. Então é um risco para a sobrevivência do protozoário. Então qual é a solução? O vacúolo pulsátil ou contrátil. O que esse vacúolo faz? Ele pega essa água que está entrando em excesso e fica jogando para fora. Então ele funciona como uma bomba. É como se fosse um barco com um furo. Você está lá no barquinho, tem um furo, está entrando água. Para você não afundar, você pega essa água que entra e joga fora. Pega essa água que entra fora. Então você gasta energia para ficar corrigindo a quantidade de água no barco para ele não afundar. Certo? Isso faz o vacúolo pulsátil. Para a gente terminar a nossa aula, eu vou falar da reprodução. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada nós temos duas modalidades. A primeira delas é a divisão binária. É a mais comum, ocorre com os risópodes, com os flagelados, com os ciliados, que é quando uma célula sofre uma mitose. Então se dividiu em dois. Só que aqui no caso, como ser unicelular, a célula se dividiu, pronto, eu tenho a reprodução. Beleza? Tranquilão. O segundo tipo é a divisão múltipla, também conhecida como esquizogonia. Nesse caso, o que acontece? A célula tem um núcleo. Num primeiro momento, esse núcleo, ele se multiplica muitas vezes. Então ele gera vários núcleos e nesse momento, então, eu tenho uma célula com muitos núcleos. E aí, para cada núcleo, vai surgindo uma nova membrana envolvendo ela. Ó. Então eu passo a ter um monte de células lá dentro e a membrana externa sai. Eu passo a ter várias células. Tudo bem? Então, de uma célula, eu dou origem a várias células. Divisão múltipla. Para terminar, a gente vai falar da reprodução sexuada, que é a conjugação. A conjugação ela pode ser definida como uma troca de material genético através de pontes citoplasmáticas entre dois indivíduos. Esse nome também é usado para a conjugação que você vê em bactérias, só que aqui a conjugação é diferente. Lá em bactérias, uma bactéria transfere o material genético para outra. Aqui ocorre uma troca dupla. Então, os dois protozoários trocam material. Só é observado em ciliados, só em ciliados. Então, eu estou usando como modelo os paramécios. Então, veja ali, eles se tocaram, eles se encontraram, formou ali uma conexão e eu tenho dois núcleos, o macro e o micronúcleo, ambos diploides. Veja, a primeira coisa que acontece é a meiose. Ou seja, mas na meiose de todos os núcleos, não, só do micronúcleo. Então o micronúcleo que era diploide, ele sofre meiose e vai dar origem a 4 células haploides. 3 morrem. Então 3 dos micronúcleos que foram produzidos, que eram haploides, morrem. Sobrou um, beleza? Então agora eu tenho um macronúcleo diploide e um micronúcleo haploide derivado da meiose. Esse micronúcleo sofre uma mitose. Então agora eu tenho 2 micronúcleos haploides, certo? E, na sequência, ocorre troca de micronúcleos. Tudo bem? Ó, trocou os micronúcleos. Então agora eu tenho, para o protozoário, para o paramécio azul, um micronúcleo que era dele e um micronúcleo que ele recebeu do vizinho que está em vermelho. O paramécio que estava mais avermelhado, ele tem um micronúcleo que era dele e agora o do vizinho. Então houve a troca, beleza? Na sequência, os micronúcleos se unem e os macronúcleos desintegram. Então agora eu tenho os micronúcleos se unindo, um micronúcleo diploide, e não tem mais um macronúcleo. O que acontece agora? Esses núcleos formados sofrem uma mitose. Então agora eu passo a ter 2 micronúcleos diploides, fruto da junção dos micronúcleos que eram de paramécios diferentes. Um desses micronúcleos se torna macronúcleo e o outro continua micronúcleo. Então eu restabeleço a condição inicial de macronúcleo e micronúcleo, mas perceba que agora esses núcleos são geneticamente diferentes dos anteriores. Então eu criei uma diversidade genética, eu aumentei a variabilidade genética e isso é considerado uma forma de reprodução sexuada para seres unicelulares. Beleza, pessoal? Então veja aqui, ó, nós temos o módulo 3, o gabarito das questões de aplicação e uma sugestão de tarefa. Legal? Então, bons estudos e a gente se vê em breve.